Fala pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o argumento ontológico, um argumento filosófico criado para provar a existência filosoficamente de Deus de uma maneira racional. Eu já gravei um vídeo falando sobre outro argumento filosófico que prova a existência de Deus de uma maneira racional, chamado argumento teleológico. Se você ainda não assistiu esse vídeo, esteja assistindo após esse. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o argumento ontológico. Esse argumento começou a ser chamado como argumento ontológico a partir do século XIX. Ontológico porque vem da palavra grega ontos, que significa ser. Então alguns chamam ele como argumento ontológico, então como argumento do ser. Tudo que eu estarei falando hoje é com base nesse livro, Grandes Filósofos, Biografias e Obras, escrito pela editora Nova Cultural. O argumento ontológico ele foi criado por um filósofo que viveu no século XI chamado Anselmo de Cantuária. Anselmo criou esse argumento de duas formas. E ele vai dizer sobre esse argumento na obra que ele escreveu, em duas obras que ele escreveu no século XI, uma chamada Monológio e outra chamada Proslógio. E a primeira forma do argumento ontológico criada por Anselmo, ele diz assim que Deus é o ser mais perfeito concebível. E por Deus ser o ser mais perfeito concebível, ele vai dizer assim que todo ser humano tem essa ideia, que Deus é o ser mais perfeito concebível e que nada é maior do que ele, ninguém é maior do que ele. E Anselmo ele continua argumentando dizendo assim que por Deus ser o ser mais perfeito concebível, nada lhe pode lhe faltar. Por ele ser perfeito, nada pode lhe faltar. Inclusive, Deus ele tem que existir porque se ele não existisse, faltaria-lhe algo, que seria a existência. Então, por isso, Deus também tem que existir na realidade. Então, Anselmo ele vai defender esse argumento lógico de uma maneira filosófica, racional, para provar a existência de Deus, dizendo que Deus, por ser o ser mais perfeito concebível, nada pode lhe faltar, porque ele é o ser mais perfeito, inclusive a existência não pode lhe faltar. Então, Deus ele tem que existir, porque se ele não existisse, faltaria-lhe algo. Então, como nada lhe falta, para ele ser o ser mais perfeito concebível, ele tem que existir na realidade. E quando Anselmo ele propôs esse argumento, um monge contemporâneo a ele chamado Gaunilo o questionou dizendo assim, esse monge, que ele poderia imaginar uma ilha perfeita e essa ilha perfeita não poderia existir na realidade. E Anselmo ali o respondeu, que seria na segunda forma desse argumento ontológico, dizendo assim para o monge Gaunilo que essa ilha, que poderia ser imaginada perfeita, ela não poderia existir realmente na realidade porque ela não é necessária. Mas Deus ele é um ser necessário, que é a segunda forma do argumento ontológico. E Anselmo vai dizer assim para esse monge Gaunilo que pela sua própria natureza, tudo aquilo que é necessário não tem como não existir. E que pela sua própria natureza, tudo aquilo que é necessário tem que existir e existe. E por Deus ser um ser necessário, ele existe não só na imaginação humana, mas também na realidade. Tanto é que quando nós falamos a respeito de Deus ser um ser necessário, que foi o que Anselmo ele propôs nesse argumento ontológico, na sua segunda forma desse argumento no século XI, um filósofo que viveu no século XIX chamado Immanuel Kant, ele vai falar um pouco sobre o argumento moral, que é um outro argumento filosófico para comprovar a existência de Deus de uma maneira racional. Immanuel Kant vai dizer assim que o ser humano deve acreditar em Deus, porque ele acreditando em Deus, a moral faz realmente sentido. E para que a moral venha a fazer sentido, o ser humano deve acreditar em Deus. E nós podemos até mesmo argumentar que sem Deus não tem como existir a moral. Então, por isso, Deus é um ser necessário até mesmo para que a moral venha de fato existir, pois sem Deus não há moralidade. E tantas outras coisas que o porquê faz Deus de ser um ser necessário. Então, esse seria o argumento ontológico. Se você ainda não se inscreveu no canal, esteja se inscrevendo, ativa também o sininho, as notificações para receber vídeos novos quando eu estiver gravando o próximo vídeo. Esteja compartilhando esse vídeo, também clicando em gostei se você gostou, que Deus venha abençoar a sua vida e a sua família. Esse é mais um vídeo do canal Reflexão Teológica.